Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Dá um positivo aí se vocês estão me ouvindo. Muito frio aí na cidade de vocês, pessoal? Oi, gente. Vão entrando. Gente, tá um friozinho bom aqui em Toledo. Ah, beleza, estão me ouvindo então. Ah, beleza. Quem mora na Serra Catarinense, Serra Gaúcha, já viu neve hoje ou ainda não? Eu vi que já nevou em alguns pontos hoje. Ah, é gostoso quando a gente tá bem quentinho, né? Passar frio não é bom. Vou esperar mais alguns minutinhos. Quem tiver dúvida durante a live, coloca aqui nos comentários que depois, durante a live, eu pauso um pouquinho, leio os comentários, aí a gente vai conversando, tá bom? Espera mais um minutinho só. Já compartilha com os colegas, manda já o aviãozinho para eles, para quem quer saber um pouquinho mais sobre acidez, controle de pH na panificação, e para participar com a gente hoje. Mas depois também, quem chegar atrasado, não fica preocupado que eu vou colocar no feed, tá bom? Para depois vocês assistirem, beleza? Deixa eu ver aqui. Eu anoto todas as coisas que eu tenho que falar para vocês, senão eu me perco. Beleza? Vamos começar então. Olá, pessoal. Então, boa noite. Eu sou a Cláudia. Para quem não me conhece, quem chegou por último nos poucos dias aqui no Instagram, eu que sou a padeira-chefe aqui do Gato Boulanger. E sejam bem-vindos a essa live de hoje. Então, hoje, pessoal, eu já era para ter feito já um tempinho já essa live, mas eu acabei fazendo outros projetos e não... Oi, boa noite, João! Eu não consegui fazer essa live antes, tá? Mas vamos começar então. Então, hoje, pessoal, eu quero falar para vocês sobre acidez, pH. Principalmente quem trabalha com pão de fermentação natural sempre ouve falar bastante de acidez, meu levanta ácido, meu pão tá ácido, enfim, né? Assuntos desse nível, tá? Então vamos começar. O que é um ácido, tá? Então, um ácido é um composto químico que, quando dissolvido em água, libera íons H+, íons hidrogênio. Então, quanto mais íons hidrogênios eu tenho nessa minha solução, mais ácido e menor vai ser o pH, tá? Então, a escala de pH vai de 0 a 14. 7 é o ponto neutro, tá? Então, abaixo de 7 eu tenho pH ácido, acima de 7 eu tenho pH básico ou alcalino, tá? Na panificação, geralmente a gente já começa com um pH ligeiramente ácido, tá? Mas a gente pode chegar até pHs extremamente ácidos quando a gente tem um levain mal cuidado, mal alimentado, largado na geladeira, tá? Existem dois tipos de ácidos. A gente consegue encontrar os ácidos orgânicos, que são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que são considerados ácidos fracos, que é o tão famoso ácido lático, ácido acético, ácido cítrico, que tem nas frutas, ácido tartárico, que a gente consegue também obter nos vinhos, tá? E tem os ácidos inorgânicos, são ácidos minerais, que são considerados ácidos fortes, que seriam ácido clorídrico, fluorídrico, sulfúrico, tá? Então, a gente vai se ater mais aos ácidos orgânicos, que é o que tem na produção normal, natural da fermentação, ok? Tá, bom, então na panificação, todo mundo já ouviu falar. Quem não ouviu... Oi, Clau, boa noite. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Muito se fala em ácido acético, ácido lático, tá? E muito vinculado à panificação, à fermentação natural. Mas hoje eu vou contar algo para vocês. Não é uma coisa inédita minha, isso está em artigos científicos.
A fermentação, a produção de ácidos orgânicos, como o ácido acético, ou outros tipos de ácido, como o ácido succínico, esse nome eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram, é um outro tipo de ácido orgânico, nós também conseguimos com a fermentação biológica, só com levedura, Saccharomyces, tá? Como assim, gerar ácido orgânico? Gera, mas não é na rota principal, são reações secundárias que estão ocorrendo lá na minha formação, durante a minha fermentação. Então, enquanto no levain nós temos a fermentação alcoólica, né, que é a formação de CO2 e etanol, e nós temos também a fermentação lática com os lactobacilos, com a formação de ácido acético, ácido lático, e dependendo do micro-organismos, um pouquinho de CO2, mas bem pouquinho, tá? Então, nós temos dois tipos de fermentação que ocorrem quando a gente usa levain, certo? A das leveduras, que é a fermentação alcoólica, e a fermentação ácido lática, certo? Quando a gente utiliza fermento biológico, nós temos a fermentação alcoólica, que é a principal, e reações secundárias de formação de ácido também. Então, a gente tem formação de ácido acético e ácido succínico. Então, a acidificação, quando a gente usa fermento biológico, não se dá somente pelo CO2 dissolvido que tem na massa, são da geração desses ácidos orgânicos também, tá? E não é pouco que gera uma quantidade razoável, só que às vezes a gente não é como é uma via secundária, não é a principal, não gera numa quantidade grande, tal como a fermentação natural, tá? Mas gera sim ácidos orgânicos também com a fermentação com as leveduras, certo? Vamos ver aqui. Bom, então, qual a importância desses ácidos orgânicos, tá? Primeiro, quando tem uma produção desses ácidos orgânicos, então tem uma diminuição do pH da minha massa. E o que isso traz para o meu pão? Quando diminui o pH da massa, vai aumentar a conservação do meu pão. Isso significa o quê? Que a Anne já chegou. Oi, Anne. Conseguiu chegar. Eu vou impedir ou assim, prolongar a vida útil do meu pão para impedir que mofo se prolifere. Tem assim, quando você tem a geração de ácidos orgânicos, eles ficam num pH que impede o desenvolvimento. Não tô falando que nunca vai mofar. Lógico que vai, gente, né? Porque nada é eterno nessa vida. A não ser o lanche do McDonald's que fica lá exposto, que aquilo lá nem as moscas, nem nada chega perto, tá? Então, assim, vai prolongar a vida útil com a geração desses ácidos, que vai impedir, vai acidificar e vai impedir um pouco a formação desse mofo, tá? Além de dar um sabor, dependendo, né, da quantidade, você tem notas mais láticas, notas mais acéticas, você vai ter também algo no sabor, tá? Então, óbvio que a formação desses ácidos também vai impactar, como eu vou falar para vocês ali na frente, também na textura do pão, na estrutura, no processo de panificação, tá? Então, são vários benefícios que se tem com a formação desses ácidos orgânicos, tá? Vamos ver aqui. Uma coisa bastante interessante que eu achei para vocês foi sobre adicionar vinagre na massa do pão. Não só quem trabalha com o gluten free já tá um pouquinho mais familiarizado em que algumas receitas pedem para adicionar um pouquinho de vinagre, mas adicionar vinagre nas massas, em pão em geral, com glúten também, tá? Com trigo. Por quê? Porque você, de novo, né, você já acidifica um pouco a massa, tem a parte da preservação, só que isso considerando um pão rápido, tá? Então, quando você quer uma ação de um ácido, que depois eu vou falar mais os outros benefícios que tem de uma massa mais acidificada, mas você quer também o efeito da preservação num pão rápido, você não quer fazer uma longa fermentação para ter essa geração natural desses ácidos, tá? Então, aqui eu encontrei que tem um indicativo de se usar de 0,6 a 0,9% de vinagre para ter esse efeito de preservação, tá? Obviamente, eu vou falar sobre bicarbonato, Anne. Eu tenho anotado aqui qual que é o meu ponto de vista químico / padeiro sobre o bicarbonato.
tá? Então, assim, no meu ponto de vista, até a Esther fez uma pergunta bem interessante sobre o gluten free. Se a gente faz uma longa fermentação, se é necessário adicionar o vinagre ou o suco de limão, né, nessa massa. Do ponto de vista químico, que eu entendo, quando você usa uma longa fermentação com biológico, já terá a formação de ácidos, tá? De uma longa fermentação. Eu não veria por que você adicionar um ácido, tá? Um vinagre, um suco de limão, tá? A não ser que você queira fazer um pão sem glúten, não tão rápido, mais rápido, não tão longo, tá? Então, você quer, assim, prolongar a vida útil adicionando o vinagre, tá? Mas, geralmente, por exemplo, no meu caso, a primeira vez que eu fiz um pão sem glúten e eu adicionei um pouquinho de vinagre para ajudar nessa parte das reações químicas também e na conservação, eu não gostei porque eu senti ainda o sabor e o cheiro mesmo depois do pão assado. Então, eu acho que fica muito... como é que eu vou dizer? Fica muito empírico quanto de... Oi, Esther, isso, um pãozinho mais rápido, que geralmente o pessoal coloca, né? O quanto de vinagre você vai ter que colocar nessa massa. Por quê? Porque vai depender do pH inicial que você tá iniciando essa tua massa, né? Para quanto que você quer acidificar. Então, assim, fica uma coisa muito, muito empírica, tá? Então, assim... se eu for fazer uma longa fermentação, eu não veria por que adicionar, nem com trigo, nem sem trigo, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa parte de pH, quando eu tenho um pH, por exemplo, 7, que é o neutro, quando eu baixo o pH de 7 para 6, tem uma diminuição de 1 unidade de pH, mas são de 10 vezes no valor da acidez. Tá? Então, cada valor de unidade de pH são 10 vezes. Então, de 7 para 6, 10 vezes. De 7 para 5, 100 vezes. De 7 para 4, 1000 vezes. Então, quando vocês têm uma diminuição de um pH que estava próximo a 7 para um pH 4, 4 para 7 não é muito, né? Muito, gente, é 1000 vezes mais ácido. Então, tá extremamente ácido, tá? Quem quer saber um pouquinho mais sobre acidez, é só procurar ali no meu feed. Eu fiz um post sobre pHmetro, sobre concentração de pH, para quem quer um pouquinho mais nerd, quer saber essa parte, tá? Tá, então eu introduzi um pouquinho para vocês sobre o que é acidez, os ácidos orgânicos, as duas fermentações, tanto com levedura quanto com a fermentação natural, os tipos de fermentação que ocorre, que nas duas geram ácidos orgânicos, tá? Tanto com biológico com levain, tá? Mas por que a acidez é importante, tá? Primeiro eu vou falar da parte com glúten. Eu sei que tem bastante gente sem glúten também, então não fujam daí, nenhum das duas frentes da panificação, do sem glúten com o com glúten, tem espaço para todo mundo, tá? Então é o que eu vou falar hoje, o que eu falei nos stories ontem. É a panificação em si, os processos principais da panificação que independem se tem ou não glúten, tá? Mas agora eu vou falar um pouquinho do glúten. Quando a gente trabalha com glúten, então é a união de duas proteínas, a glutenina e a gliadina, tá? A glutenina, ela tem uma certa solubilidade em ácidos, tá? A gliadina tem uma certa solubilidade em álcoois, tá? Então, quando você tem um pH, um meio da massa mais ácido, você tem uma certa solubilidade de uma parte do glúten. Então, vai deixar ele um pouquinho mais maleável, melhor trabalhado, tá? Então, por isso que a acidez é interessante para quando a gente trabalha com glúten. E é por isso que a gente não pode ter uma massa excessivamente ácida quando a gente trabalha com glúten. Por quê? Porque vai causar danos à estrutura, a gente vai começar a tirar parte dos tijolinhos que compõem a rede de glúten, tá? Então, por isso que a acidez a gente não pode ter massas extremamente ácidas quando se trabalha com glúten, tá? Especificamente por causa do glúten, tá? Mas a acidez não impacta só no glúten, tá, gente? A acidez impacta em outros pontos que eu vou falar pra vocês aqui, tá? As leveduras, elas gostam de trabalhar leveduras tanto do levain quanto a levedura, a Saccharomyces cerevisiae, elas têm uma faixa ideal de pH para trabalhar, tá? Isso significa o quê? Que se foge muito daquela faixa, a levedura vai trabalhar mais lentinha, tá? Então, além
da temperatura, o pH também vai influenciar, tá? As leveduras, para vocês terem uma ideia, elas gostam de pH entre 5 e 7, tá? Então, se eu tenho pH mais, começa o pH 4, que geralmente a gente tem quando a gente trabalha com o levain que não está muito bem cuidado, uma fermentação natural muito longa, a gente pode ter um pH mais baixo, que vai fugir um pouco dessa faixa ideal das leveduras. Então, a nossa massa não vai fermentar na velocidade que ela poderia, tá? Então, por isso que é interessante, quando se trabalha com fermento natural, a gente garantir uma primeira fermentação inicial um pouco mais rápida. Tá, já leio, depois pergunto. Vamos colocando aí, gente, depois eu leio, tá? Primeiro eu vou responder as perguntas que estão relacionadas ao tema da live de hoje, depois, se sobrar tempo, eu respondo as outras as aleatórias, tá? Então, é interessante que as leveduras trabalhem nesse início, quando você faz o pão, para garantir que o pH já está ideal para o trabalho delas. Então, para essa acidificação... gente, você é um Google da panificação, viu, gente? Obrigada. Eu fico vermelha. Então, assim, é interessante que quando as leveduras começam a trabalhar, a fermentar essa minha massa, quando o pH tá favorável para elas, tá? Então, muitas vezes a gente faz um processo de fermentação errado. A gente espera que uma massa fermente de modo... do mesmo modo, quando a gente muda os parâmetros, tá? Não sei se vocês conseguiram entender essa parte de... Primeiro, as leveduras têm que trabalhar quando o pH tá favorável e não depois quando tá muito ácido, tá? Então, leveduras têm um pH ideal para elas trabalhar, que elas trabalham melhor. Não quer dizer que elas vão deixar de trabalhar. Elas vão trabalhar, só que a velocidade delas, elas vão estar mais debilitadas, digamos assim, tá? E as enzimas. Quem tá comigo aqui mais tempo sabe que eu adoro o tema enzimas, tá? Foi o tema da nossa primeira live que nós fizemos. Então, pra quem não sabe o que é uma enzima, enzima, gente, é um tipo especial de proteína que catalisa reações bioquímicas, tá? Sem a presença dessa enzima, a reação em específico não ocorreria, ou ocorreria de uma velocidade muito lenta, tá? Então, é um catalisador de reações bioquímicas, tá? Então, quando a gente tem... Então, essas enzimas, elas fazem parte já natural da farinha, tá? Elas são encontradas, são endógenas, tá? Então, elas fazem parte dos grãos já, tá? Então, essas enzimas, elas também vão ser impactadas por um pH, tá? Então, por exemplo, eu tenho as enzimas amilases, eu não tenho só um tipo de amilase, eu tenho ao menos 5 tipos de amilase. Eu tenho a alfa-amilase, a beta-amilase, tenho amilases que cortam as partes terminais do amido, tá? Então, essas amilases, elas vou falar da amilase e protease. Elas vão influenciar na parte do amido, na quebra do amido, tá? E esse amido, por que essas amilases são importantes? Essas amilases, elas vão quebrar o amido e vão gerar glicose, que vai ser utilizado pelos micro-organismos. Tanto as leveduras para fermentação, quanto os lactobacilos também na produção dos ácidos orgânicos, tá? Essas amilases, em especial a alfa-amilase, que é a que mais... como vou dizer assim, é a amilase principal, que é ela que, vou dizer assim, que manda na quebra do amido, tá? Ela gosta de um pH de 5,5 a 6. Veja bem, não é um pH muito alto, tá? 5,5 a 6 é um pH logo de início de fermentação, tá? De início de massa, logo depois do batimento. Então, pensa comigo, vê se faz sentido. Se você começa um pH... Tá, vamos parar aqui, vamos ver aqui as perguntas. Tananã. Vamos ver aqui no começo. Vocês hoje estão empolgados aí. Quem tá empolgado, manda um coraçãozinho aqui pra eu saber se vocês estão gostando até agora. Vamos ver aqui. Pão da vida. Bem-vindo. Que bom. Que bom que vocês gostam de
de ouvir eu falar mesmo, eu tendo esse tiquezinho aqui na minha... esse tique de fala, gente. Ai. Tananá. Vamos ver aqui. Tá, vamos... Não é bem da live hoje, mas vamos responder. Nesse frio, quanto tempo será que o levain pode ser alimentado antes de ir para a massa? Melhor junto no início da autólise? Vai depender qual que é a proporção do levain que você está fazendo. É 1 para 1 para 1, é 1 para 2 para 3, a quantidade de levain, a água da alimentação do seu levain, onde que você colocou o seu levain para crescer, tá? O ideal é que ele esteja... Também, quanto tempo de autólise você faz? 2 horas, 4 horas? Eu, quando faço pão de fermentação natural, geralmente o tempo de autólise é o tempo que demora o meu fermento para no mínimo, para pelo menos duplicar, tá? Não posso te falar um tempo porque vai ter inúmeras variáveis. Ele tem que estar pelo menos ter duplicado. O ideal é que mais que duplicado para ele já entrar bem ativo no teu pão, tá? Eu vou falar das amilases da protease, a Tuti tá aqui. Então, só é indicado adicionar o vinagre em fermentações biológicas longas? Não, pelo contrário. Eu falei que eu não vejo necessidade em se adicionar vinagre numa fermentação biológica longa, porque já vai ocorrer a formação de ácidos orgânicos. Tanto que o biológico, se você usar o fermento natural, já vai ter, vai ter também, né? Mas com o fermento biológico também tem a formação de ácidos. Tem o ácido cético, o ácido succínico, então eu não vejo para fermentações longas por colocar o vinagre, tá? Às vezes você pode até fazer uma fermentação longa, tem a geração e você adicionou e ficar ácido em excesso, tá? Notamos uma redução expressiva no pH também na longa fermentação com biológico? Sim, Tuti, acho que você entrou depois. Você começou a me seguir depois. Eu tava monitorando pizza de longa fermentação. Tem sim. Quando a gente trabalha com fermentação direta, só o fermento biológico na massa, tem um tipo de acidificação. Quando a gente trabalha com pré-fermento, tem uma acidificação um pouco maior e a quantidade de pré-fermento que a gente coloca na massa. Ele chega a ficar próximo de 5 com fermentação longa com biológico normal. Pré-fermento eu não fiz ainda, eu vou aproveitar que agora esfriou e vou fazer uns pulos X e biga para poder acompanhar. Sem ter que refrigerar, eu coloco em temperatura ambiente. Mas tem fermentação, tem redução sim. Não falou não, é Tuti. Cecília, o Francisco e a Cecília também vieram, que massa. Beleza, então. Tá, vamos voltar aqui, qualquer coisa vocês coloquem as perguntas aí, tá? Bom, então vamos falar da amilase. Eu tava falando pra vocês, então, que existem 5 tipos de... Ó, a pergunta de R$1 milhão, hein, Vlad? Eu vou falar depois também. Como fazer esse controle de acidez no pão? Eu vou falar que existem 2 equipamentos que já vêm de fábrica, que vocês não precisam comprar outro, tá? Então, a gente tem 5 amilases diferentes que já são próprias da farinha, não só farinha de trigo, farinhas em geral, as farinhas de outros grãos, sem glúten também tem enzimas, tá, gente? Então, essa parte que eu tô falando aqui de enzimas já tá englobando farinhas de um modo geral, não é só restrito ao glúten, ao trigo, tá? Trigo, centeio, enfim, tá? Então, a alfa-amilase, que é a enzima que manda na quebra do amido, que é amido que gera glicose para as fermentações, ela gosta de um pH 5,5 a 6, tá? Então, pensa comigo, se você já começa o pH de uma massa muito baixo logo de entrada, você vai ter dois problemas. As leveduras, que não gostam de um pH muito ácido, e as enzimas. Você não vai ter ninguém que vai estar quebrando o amido, gerando glicose para sua levedura, que já tá meio baleado por causa que o pH tá baixo, tá? Então, você tem que cuidar que esse pH de entrada de massa, né, eu não sei se existe esse termo de pH de entrada de massa, mas enfim, é o pH que você, após o batimento que você acabou de fazer, ele não pode estar exageradamente ácido, tá?
porque senão as leveduras vão entrar já meio baleada, não vão conseguir tá no máximo de desempenho. A amilase não vai conseguir dar o máximo de desempenho, porque no final, o que a gente quer? A gente quer que o nosso pão fermente, né? Quem fermenta é levedura, tá, gente? Do levain, levedura do fermento biológico, que é só levedura, tá? Então, a gente quer que as leveduras fermentem o nosso pão, que o nosso pão fique fofinho, aerado, né? Com um volume bom. Então, a gente quer de todo jeito que a nossa... Calma, Lana, segura o coração aí. Que as leveduras, elas estejam a postos e recebendo comida de quem? Da amilase, tá? Bom, então a amilase tem um pH 5,5 a 6, tá? Outra enzima muito importante, eu acho que ela é mais importante, tem um efeito maior até, acho que com trigo do que no sem trigo. Não tem muita coisa na literatura, pode ser que eu tenha que fazer uma busca um pouco melhor, tá? É a protease. O que é uma protease? É uma enzima canibal, tá, gente? É uma protease, como eu falei pra vocês, enzimas são proteínas, tá? Então, a protease é uma proteína, é uma enzima que ela quebra proteínas, a protease quebra proteínas, tá? Então, quando a gente tem o glúten, essa protease, existe dois tipos de protease, endo e exoprotease. Exo é fora, tá? Então, é a protease que vai quebrar partes terminais das proteínas, do glúten, no caso, ou de outras proteínas, se você estiver trabalhando no glúten free também, tá? Então, elas vão fornecer os aminoácidos para a reação de Maillard, tá? Que a reação de Maillard é uma reação entre aminoácidos ou pequenos aminas e açúcares redutores. Então, a protease, ela é muito importante para dar cor no nosso pão, porque ela vai quebrar, de novo, né? Um tipo de protease, ela vai quebrar os aminoácidos terminais das minhas proteínas e vão estar livres para outras reações secundárias, ou a principal, no caso da Maillard, tá? Que é responsável por dar cor e sabor no nosso pão, tá? E tem outro tipo de proteína, que é a endoprotease, que faz o quê? Vai fazer cortes na cadeia central da nossa proteína, tá? Então, vai quebrar, vai diminuir o tamanho das nossas proteínas, tá? No caso de pães com glúten, essa protease, ela ajuda o glúten a ficar um pouquinho mais maleável, a gente conseguir trabalhar um pouco melhor com esse glúten. Ela vai quebrando partes da molécula, permitindo que novas ligações ocorram também, tá? Essa protease, ela trabalha numa faixa um pouquinho mais ampla, de 4,5 a 6,5. Então, assim, você já entra com uma faixa de pH boa para a protease trabalhar, tá? Então, não precisa ser extremamente ácido, um pH já de 4,5, 6,5, a protease já trabalha legal, tá? Outra enzima que é bastante importante também, tanto no mundo com e sem glúten, é a fitase. O que a fitase faz? A fitase, ela vai quebrar, vai degradar o ácido fítico, os fitatos, que são os antinutrientes que tem na nossa farinha, tá? Farinha integral tem bastante fitato. A farinha branca não tem tanto, mas tem um pouco, tá? Essas fitases, elas trabalham melhor no pH em torno de 5, então já é um pouquinho mais ácido, tá? Então, você precisa já estar uma massa um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, maturada, quando a gente trabalha com fermento biológico, né? Para você ter uma ação maior dessa fitase, tá? Lembrando, pessoal, que a ação todas essas enzimas aqui, a gente precisa de tempo, tá? Então, assim, um pão rápido, a gente não vai conseguir uma ação imediata da amilase, da protease, da fitase, tá? Então, assim, lembrando que eu tô falando tudo aqui em relação à longa fermentação, tanto no biológico quanto no... longa fermentação, tanto no biológico, óbvio, na fermentação natural já vai ser naturalmente mais lento, mas tanto com ou sem glúten, tá? Esses dias a última postagem que eu fiz no feed foi por que é que se faz longa fermentação no sem glúten se não tem glúten, tá? Então, longa fermentação no sem glúten a gente faz justamente por essas enzimas aqui que eu falei, fitases, por exemplo, a gente quer eliminar os ácidos fíticos, a gente quer um índice glicêmico menor, a gente quer desenvolver aromas e sabores, tá? Então, longa fermentação no mundo sem glúten também não é marketing que o pessoal fala por ali e fica falando mal, tá?
tem uma lógica por trás, tá? Bom, falando um pouquinho do sem glúten, e por que é que o controle de pH é importante no sem glúten também, tá? Por quê? Quando a gente trabalha no sem glúten, a gente trabalha com os hidrocoloides, né? São lá o gel de psyllium, a goma xantana, tem pessoal que usa goma guar junto com goma xantana, enfim, tá? Tem o gel de chia, o gel de linhaça, enfim. Você tem que estar atento porque o psyllium, pelo menos o gel de psyllium, que o pessoal gosta de usar muito, ele é estável, então ele não perde as suas propriedades quando é trabalhado numa faixa de pH de 4 a 7. Então, se você tem um pão extremamente ácido, ou se você quis colocar um vinagre e você não sabe quanto colocar de vinagre nesse teu pão, você pode acidificar além da conta esse seu pão, e o gel de psyllium vai perder o efeito ou o objetivo que ele tinha de dar uma certa estrutura para sua massa, tá? A goma xantana, por outro lado, ela é bem estável, ela é estável num pH de 2 a 12, então você tá tranquilo em relação à goma xantana, mas o psyllium já pode sofrer um pouquinho mais de alteração, tá? Então, o que eu não consegui achar muito, eu fiz uma busca, quem for do sem glúten pode até me ajudar, que vocês estão há anos-luz de estudos do que eu, principalmente a Esther e o César, quem mais estiver aqui. Eu não encontrei muita coisa aqui, falando do vinagre, se for um pão com glúten, perde o glúten. Se aqui, acho que você já não tinha chegado, Tuti. O que eu encontrei na literatura, o pessoal lá de 0,6 a 0,9% do total de farinhas para colocar em pão, mas é assim, pensando naquele pão rápido, né? Porque... E eu acho que é muita coisa ainda, porque o pH do vinagre ele é bem ácido, né? Em relação às farinhas sem glúten, a parte das proteases, gente, eu acho que as proteases, se você ficar um tempo, fazer uma longa fermentação, pensando em proteases também, a protease também pode também dar falando, né, que a protease pode danificar o glúten se ter uma atividade excessiva, no sem glúten também pode degradar as proteínas que no final vão dar estrutura para o nosso pão, tá? Além do amido e a proteína, tá? Bom, e o pH da massa? Vamos falar então do pH da massa. Me perguntaram como saber o pH da massa, tá? Gente, eu comprei o pHmetro, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? O meu aqui é da Hanna. Eu comprei o pHmetro no final do ano passado, acho que foi em novembro, outubro que eu comprei, tá? Por quê? Por que eu comprei? Porque eu sou química, pra quem não sabe, tá? Fui pesquisadora há muito tempo. Eu sou pesquisadora ainda, na verdade, né? Porque eu pesquiso as coisas e trago pra vocês. Mas enfim, eu fui pesquisadora durante muito tempo, trabalhei em laboratório. E eu vi necessidade em saber, nos meus processos... Deixa eu ver aqui... As proteínas dos ovos no sem glúten, perde estrutura depois de frio. É porque as proteínas são com muita acidez. Sim. Sim, Esther, porque depois eu vou falar que, querendo ou não, tem um pouquinho de hidrólise, né? Hidrólise das proteínas, hidrólise do amido, se tiver muita acidez. Então, isso também acaba depois impactando tudo no miolo, né? Então, falando com vocês, então eu sou química, então o que eu vi necessidade de Cláudia, química, que também sou padeira, em ter um pHmetro, gente.
porque eu quero entender os processos que estão ocorrendo para depois, quando eu for montar uma aula, um post, um curso para vocês, eu poder ter fundamento daquilo que eu tô falando, né? Então, assim, eu não posso falar para vocês assim, não, fermentação com biológico, esse pão ele vai acidificar e vai ter os benefícios. Por quê? Porque eu acho que vai ter da minha cabeça, não, né? Então, assim, para quem que eu recomendo vocês terem um pHmetro, tá? Você é como eu, é curiosa, gosta de curioso, né? Você gosta de desenvolver receitas, você gosta de desenvolver novos processos, você quer validar processos, você quer validar uma receita. É interessante. Eu comprei muito para monitorar o meu processo do panetone, tá? Eu tinha uma ficha que ao longo dos anos eu fui modificando, e no final eu não sabia se os parâmetros dentro do... Cadê o livro aqui? Eu até mostrei para vocês um tempo atrás, eu comprei esse livro aqui, tá? Que é muito bom. E aqui nesse livro ele dava uns parâmetros de pH que tinha que ter no Lievito, que tinha que ter oh, Jesus, no Lievito, nas fermentações, na biga, na segunda massa, e eu não tinha a mínima ideia se a minha ficha de panetone estava atendendo os requisitos, tá? Então eu comprei para isso, e depois eu tô monitorando todas as outras fermentações que eu tô fazendo, tá? Eu quero saber o quanto acidifica, se um dia uma massa que eu tô desenvolvendo um pão do zero, e eu tô usando um ingrediente que eu não sei como que se comporta, ou o tempo de fermentação que eu quero trabalhar, eu não sei o quanto que isso pode impactar ou não, eu vou lá e eu meço o pH dos meus ingredientes que eu quero trabalhar, tá? Então, vocês não precisam gastar, eu acho que deve estar uns R$800 isso daqui, tá? Um pHmetro, se você não tem esse objetivo, que é o meu objetivo, tá? O meu objetivo de ensino, digamos assim, tá? E porque eu sou curiosa, eu sou química, e eu vou saber pegar um resultado do pH desse e saber o que eu vou fazer com ele, tá? Eu vou conseguir interpretar. Então, não adianta também falar para você também querer comprar um pHmetro e você assim, tá, ok, o pH tá 4,5, o que eu faço com isso? Você também não souber o que você vai fazer com ele. Então, eu acho que não faz sentido qualquer um ir comprando um pHmetro depois sem saber o que fazer com ele, tá? E até antes de eu comprar lá em outubro, novembro, como é que a gente fazia, como é que vocês fazem? Porque eu acho que... Me diz aqui quem é que tem pHmetro aqui, que tá assistindo a live, ou que conhece alguém que tem pHmetro, tá? Como que a gente faz para avaliar se o nosso pão está ácido ou não, tá? A gente vai conseguir observar. Primeiro, por algum motivo antes você mudou algum ingrediente que agora, por exemplo, você sabia que o seu levain não estava bom, porque você consegue sentir, quem não prova o levain, começa a provar o levain, que você vai saber se o levain tá ácido ou não, tá? Então, assim, com o odor e com o sabor do seu levain, você já sabe se ele tá ácido ou não, tá? Quando você prova a massa do pão, quem faz pão... Gente, desculpa, mas se tem padeiro que não prova o levain, que não prova massa de pão, que padeiro mais Nutella, né? Você tem que provar pra ter uma noção, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai provar e você vai cheirar o teu pão, o teu levain, tá? Pra saber, você vai conseguir sentir o cheiro de vinagre que tá levantando daquele teu frasco ou depois do seu pote que você deixou fermentando lá, tá? Outras coisas que vocês vão observar quando a vida tem que começar a provar as coisas, você vai ver que vai mudar a sua percepção de azedo, de vinagre, de ácido lático. Você vai conseguir comparar com... Todo mundo fala do ácido lático que lembra queijo, que lembra iogurte, tá? Aí você vai conseguir... Deixa eu ver aqui. Você vai conseguir ter um parâmetro, tá? Nossa, vai dar um soluço aqui. Passou. Tá? Outra coisa que você vai observar é durante o seu processo, tá? Se a sua massa, o pH de entrada já começou muito ácido, você vai notar que o seu véu, você não vai conseguir dar véu de jeito nenhum, aquela massa não dá estrutura, tá? Por quê? Porque, lembra de novo, quando a gente faz uma massa com glúten,
acidez em excesso, você já solubiliza partes da molécula do glúten, a glutenina. E se você está solubilizando a glutenina, tá tirando os tijolinhos da minha rede, tá? Então, eu acho que não tem ninguém que vai lembrar de um vídeo que eu fiz um pão de hibisco. Eu coloquei, acho que 3% de hibisco em pó num pão rústico de fermentação natural. Deixei em autólise 4 horas. A massa parecia chiclete quebradiço. Não tinha jeito de formar o pão de véu, tá? Eu achei esse pó de hibisco guardado dentro do armário. Eu vou... Agora que eu tenho pH, eu vou conseguir medir. E eu tenho certeza que foi o pH dele, tá? Quem já faz chá de hibisco sabe que ele é bem azedo, tá? Então, com certeza, eu quis inovar colocando coisas na minha massa de pão para dar um colorido bem bonito do hibisco. E no final eu não consegui fazer pão, por quê? Porque não formou malha de glúten, não conseguiu reter gás nenhum e a massa virou parecendo uma massinha de modelar, tá? Então, pessoal, vocês não precisam a temperatura da massa influencia na acidez. Olha, você sabe que a temperatura, se eu tenho uma temperatura mais alta, os meus micro-organismos trabalham de uma maneira mais elevada, né? Então, do mesmo jeito, se eu tenho uma temperatura um pouquinho mais elevada, todos os micro-organismos estão produzindo, estão fermentando, tá? O que eu sei é que quando a gente trabalha com longos períodos a frio, a gente tem um desenvolvimento maior de... eu vou comentar sobre suco de laranja, Anne. Suco de laranja foi um pão bem interessante que eu tentei fazer também, que o sabor tinha ficado maravilhoso, mas ficou um pãozinho que, nem... um pãozinho miserável de feio. Quando a gente trabalha com uma fermentação muito longa, muitas horas na geladeira, você vai desenvolver bem a parte dos ácidos, tá? Por quê? Porque os lactobacilos, no caso, os lactobacilos, eles gostam de temperatura mais fria para trabalhar, tá? Então, pode ser que se você trabalha todo o teu período muito frio, durante toda a etapa, pode ser que sim, que você já comece a facilitar ou, eu vou dizer, dar incentivos para esses lactobacilos a começar a trabalhar antes do tempo, tá? Mas eu acho que em processo normal, que a gente trabalha com 22 graus, 24 graus, eu acho que não vai impactar. Primeiro porque você vai dando privilégio mais para as leveduras nessa temperatura do que os lactobacilos. Agora, ele vai maturar bem, vai ser na parte a frio, tá? Diz a lenda que, vocês já viram falar, né? Levain mais líquido favorece os lactobacilos láticos, os láticos. Levain mais firme vai favorecer os acéticos, tá? Porque tá envolvido a quantidade de água, né? A parte enzimática que a água também vai afetar, tá? E, de modo geral, fermentação a frio vai desenvolver os aromas mais ácidos, tá? Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta aqui. Cheiro, Levain e amassa o tempo todo no processo. Pode começar a provar agora também. Tá, aqui já falei, né? A Esther já comentou. Tá. A Anne me lembrou, eu ia falar agora, mas eu posso adiantar. Suco de laranja. Em algum momento da minha vida, eu desenvolvi um pão com... Eu queria fazer um pão de laranja com gotas de chocolate. E o que eu quis? Eu quis colocar suco de laranja, tá? E eu coloquei suco de laranja e raspas de laranja. Se eu não me engano, eu acho que foi só suco que eu usei, tá? Eu não usei água nem leite, então foi só o suco de laranja. Deixa eu até ver aqui, acho que eu anotei aqui, tá? E eu fiz, então era um pãozinho mais enriquecido, então não tinha autólise, enfim, era tudo batimento direto, fermentação biológica, ok, tá? E, gente, não teve
355,4 dobras que fizesse esse pão da estrutura, tá? Não tinha como. A malha ficou extremamente... um véuzinho tão fino e frágil, muito frágil, muito frágil. Óbvio, né? Você começa, você termina pra ver como é que vai dar, tá? Quando eu fiz as dobras, acho que eu fiz 3 sistemas de dobras e trabalhei bem essa massa na bancada, não deu ponto de véu adequado, tá? Eu coloquei a massa para fermentar na geladeira, mas ela já entrou meio xoxa. O que é aquele meio xoxa? Você vê que a massa, ela começa a fermentar, ela fica toda onduladinha em cima. O que significa? Ela não tá conseguindo... Ela começa a fermentar e vaza o gás dela, fica meio xoxinha, fica meio murcha na superfície, tá? Então, o que isso já me indicou? Eu coloquei ela para fermentar, tirei no outro dia da geladeira. Ela tava basicamente o mesmo tamanho que eu coloquei lá dentro do pote, tá? Peguei, baixei o gás, fui modelar. Ali eu vi que a massa já tava um pouquinho mais pegajosa. Falei, já tive que untar a mão. Geralmente não preciso untar, as fichas que eu desenvolvo são bem tranquilas em relação a isso. Coloquei a massa, eu acho que eu tenho foto, depois eu vou postar nos stories pra vocês. Coloquei a massa modelei, coloquei ele na forma. Dava pra ver, gente, não ficou a superfície lisinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa lisa aqui. Vou pegar o mouse aqui, tá? Aqui, quando você vê que o pãozinho, quando você boleia e a massa tá bem fermentada, você coloca a massa pra fermentar e fica uma superfície lisinha e ela cresce por igual, tá? Quando você tem uma massa que não tem estrutura, você coloca o pãozinho, ele quer começar a fermentar, do nada ele para de fermentar, você não vê mais aumento de volume, tá? Não quer dizer que ele parou de fermentar, você não tem aumento de volume. O que está acontecendo? Aquela sua malha, aquela sua estrutura não está conseguindo mais reter os gases, ela não está conseguindo fazer expansão. O que está acontecendo? O teu gás está indo para a sua massa, a tua rede está fraca e o gás está indo embora, tá? Então, não adianta você fazer reza, polvilhar açúcar bento ali, água benta, fazer mandinga, porque não vai. Você vai colocar, assim, já deu tempo, já deu 5 horas esse pão aqui, vou colocar sal. Você coloca sal e não vai saltar também, por quê? Porque não tem estrutura para segurar mais nada de gás ali, tá? Aí, pergunto para vocês, alguém sabe qual que é o pH do suco de laranja? pH de 3,5, tá? Então, eu usei, eu acho que devia ser 60%, 50%, 50% de suco de laranja. pH 3,5, então o pH da minha massa inicial já começou muito baixo, tá? Esse ácido já chegou naquele glúten, arregaçando aquela glutenina que tinha lá, tá? Então, impactou na formação do meu glúten, tá bom? Tá? Então, assim, cuidem com os ingredientes que vocês vão colocar na sua massa do pão. Ai, mas eu não tenho pHmetro. Vocês têm o Google, vocês vão lá e pesquisem, tá? Qual que é o pH de um suco de limão, um suco de laranja. Aí, o que eu fiz? Voltando nesse pão com laranja. O que eu fiz? Eu optei por usar só as raspas de laranja, tá? As raspas de laranja têm os óleos essenciais, você não tem ácido ali, tá? Então, tem muito pouco, a quantidade de ácido cítrico é mais dentro na polpa. Então, eu consegui desenvolver um pão muito bonito, com crescimento, retendo os gases, com salto de forno, mudando aquilo que eu queria. Então, às vezes, você tem que só pensar um pouquinho naquilo que você quer colocar no seu pão, tá? Se ele não é muito ácido, porque senão você pode, no caso com glúten, pode já impactar já na rede, vai ficar uma malha muito ruim de trabalhar. pH muito ácido já vai impactar na fermentação das minhas leveduras, vai impactar na amilase, disponibilizando alimento para essa minha levedura também, tá? E qual que é... deixa eu ver aqui, vem pra cá, não, eu vou deixar as perguntas depois, tá? E falando do pH da massa, então vai depender dos ingredientes que eu vou utilizar, tá? Como assim os ingredientes? Gente, tudo tem um pH, tudo tem uma acidez, se é um ácido, se é básico ou se é neutro, tá? Por exemplo, quando a gente faz um pão rústico, é farinha, água, sal e o meu levain, tá? Sim, Lúcia, não tô falando que não fica bom, tô falando que o suco de laranja na minha ficha que eu fiz, nas minhas condições,
não ficou bom, tá? Eu usei só suco de laranja, eu não usei outro tipo de líquido na minha ficha, tá? De novo, gente, é uma ficha em específico, tá? Não tô falando assim, não, vocês não podem usar suco de laranja. Vocês podem testar com suco pra fazer, só que vocês vão ver que a tua malha de glúten vai ser diferente se você fizer com água e fizer com um suco, tá? Não vai ser a mesma coisa, se usar água e raspas ou não, tá? Então, um pão rústico, da onde que vai vir a acidez desse meu pão rústico, tá? Com certeza vai vir do meu levain, tá? Quanto de levain que eu vou colocar lá dentro do meu pão, como que eu cuido desse meu levain. É um levain que eu deixo largado lá na geladeira, o pobrezinho coitado, que eu alimento ele uma vez por mês antes de fazer pão. Obviamente, se eu fizer um pão logo com ele, que eu fiz uma alimentação que eu tirei da geladeira, o pH de entrada dele, de partida, já vai ser bem mais ácido do que um pH cuidado todo dia, tá? Então, eu tô levando acidez para minha massa do meu levain. Tá? Um levain bem cuidado não vai ser tão ácido quanto um levain negligenciado que vai estar lá largado, tá? A minha farinha tem acidez, sim, gente, farinhas são ácidas, farinhas em modo geral, farinha de trigo, farinha de arroz, farinhas em modo geral, farinhas são ácidas, tá? Como que eu sei? Primeiro, porque tá na literatura, né? Eu não invento a minha cabeça. E segundo, por quê? Porque eu já fiz o teste em casa. Qual que é o pH quando assim, eu medi o pH da água, tá? O pH 7. Eu fiz uma mistura de 1 para 1 de água e farinha. Então, eu peguei 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. Misturei tudo, medi o pH, agora o pH tá 6. Baixou o pH, baixou 10 vezes o pH, tá? Então, sim, né? Então, se eu tinha um pH 7 na água, eu misturei farinha e foi para 6, baixou 10 vezes, então a minha farinha tem propriedades ácidas, tá? Dos próprios componentes da minha farinha que tem lá, tá? Talvez o tipo de laranja influencie no resultado. Sim, eu usei laranja Bahia, que geralmente é a mais docinha, tá? Mas depende do pH daquilo que você for colocar, tá? Inclusive, o pH da água, tá? O pH da água, tá, gente? Eu vou falar hoje algo que muitos de vocês nunca pensaram, tá? E se alguém já um dia pensou e já se atentou a isso, coloca aqui nos comentários que eu quero saber quem que foi o nerd que já pensou nisso, tá? O pH da água, gente, o pH da água, vocês ouvem falar, o pH da água é neutro, é 7, tá? E a água mineral? Qual que é o pH da água mineral? Água mineral, gente, tem pH variando de 7 a 10. Eu tenho água mineral aqui na minha região, a Esferrier, que o pH é 10. Eu tenho água mineral que eu comprei no mercado com pH de 8,5. Eu tenho água mineral com pH de 7, tá? Então, por que é que o pH da água é tão importante? Porque o pH, como eu já expliquei para vocês lá no começo, ele vai impactar na ação das enzimas e na fermentação, tá? Então, imagina comigo que você, agora um bônus de criação de levain, que você iniciou o seu levain com água mineral, porque alguém falou para você que tinha que ser água mineral, você foi lá no mercado e comprou água mineral. Aí você nunca olhou no rótulo para saber qual que é o pH da água mineral. Alguém algum dia já olhou o pH de água mineral? Já se atentou? Lá no rótulo da água mineral fala a concentração dos sais que tem, dos minerais, fala a temperatura da água da fonte e o pH, tá? Por exemplo, se eu for começar um levain com uma água mineral com um pH muito alcalino, acima de 7, muito bem, Luiz. Mas foi pro pão que você se atentou quando foi fazer um levain? Se eu pegar essa água mineral aqui com pH de 10, trabalhei com água mineral no... Esther. E as receitas desandaram. É porque água mineral, o pessoal gosta muito de ficar repetindo. Gosta muito de repetir, e não se atenta em coisas básicas, por exemplo, qual que é o pH da água mineral, tá? Então, se você começa com um pH muito...
a pH da água é relevante é tão relevante na saboaria. Você precisa saber medir. Por que seria diferente da panificação, não é? A gente sabe, então, como eu já falei para vocês, que agora vocês estão craques, o pH influencia em um monte de parâmetros, vocês vão começar a parar para pensar também em pH da água, tá? Então, se eu começo no meu levain com pH 10, o que pode acontecer nesse meu início de cultura? Eu tenho um pH 10, imagina que eu coloquei 1 para 1 de farinha. Oiê, a minha teacher do curso Gluten Free entrou. Você tem lá 100 gramas de farinha e 100 gramas dessa água mineral top que você comprou, tava assim, uma água mineral maravilhosa que te indicaram, tá? Com pH 10. Você vai colocar 1 para 1, vamos lá, que o seu pH vá para 9, tá? Um pH de 9 tá fora da faixa de melhor desempenho das amilases. Vai ficar salva a live. Vai ficar fora da faixa de melhor das leveduras, então dos outros micro-organismos que tem para fermentar a sua massa também, tá? Aí você fica com aquele levain de início, que você usou água mineral e não deu certo. Aí você culpa a farinha. Óbvio, né, que tem outros fatores também. Você tem que dar temperatura, você tem que ter tempo, você tem que ter você tem que dar condições para ele, pra bicharada que tem lá a trabalhar, tá? Você tem que dar temperatura para as enzimas também trabalharem. Mas se o pH não estiver adequado, todos esses outros processos, as leveduras trabalhando, as enzimas não vão estar ideal, então vai ficar um processo muito lento. Às vezes fica 5 dias naquele primeiro dia, aquele teu primeiro dia que durou 5 dias, e você não tem jeito, você nem com água mineral eu consegui fazer um levain, tá? Mas qual é que é a água mineral? Então eu quero que vocês, quem tá aqui hoje, saiba que a água mineral influencia, assim, qual que é o pH da minha água, tá? Geralmente, a água de torneira varia, fica lá em torno de 7, a água torneiral, tá? Água de tratamento, de tratamento, não sei como é que chama, água de tratamento, né? Geralmente fica em torno de 7, tá? Como que você sabe isso? Eu não sei, eu não tenho pH para saber qual é o pH da minha... Você entra no site do quem faz o tratamento de água da sua cidade e tem lá, geralmente, por região, por bairro, tem o pH. Eles têm que fazer análises periódicas da água e o pH é uma delas. Então, você consegue isso no site da estação de tratamento de água lá da sua cidade, tá? Ou, geralmente, vem até na conta de água de algumas cidades mais avançadas, tá? Quem tem poço artesiano, de novo, né, gente? Pode ser que você tenha um poço de um lugar que a tua água tá com pH mais elevado também, né? Acho que foi até a Tuti que comentou um dia comigo que tinha uma aluna que começou a fazer um levain com água de poço e não ia pra frente, né? Qual que era o pH dessa água? Será que não era uma água alcalina? Né? Pode ser, às vezes, pode ser isso também, tá? Outro fator importante também, pessoal, é a água dura e a água mole. Então, a água dura é aquela que é rica em minerais e a água mole é uma que não tem tantos minerais, tá? E o que isso impacta na minha fermentação também? Lógico que impacta, né? Uma água com mais minerais vai ter uma fermentação melhor. Por quê? Porque a bicharada também gosta dos minerais, né, gente? Então, você vai ter geralmente uma fermentação melhor com uma água com mais minerais, tá? Deixa eu ver aqui. Falando um pouquinho mais dos demais ingredientes. Pessoal, estão conseguindo me entender até agora aqui? Já vi rótulos e não gosto de usar água mineral. A minha amiga tem um levain que cheira pão. Não sinto isso no meu, mesmo alimentando todo dia. Isso diz alguma coisa? O levain eu não sinto cheiro de pão no meu levain. Eu sinto cheiro um cheiro de fermentado. Lembra iogurte, tem um pouquinho do ácido acético nele, lógico que tem, né, gente? Porque você não consegue controlar o tipo de micro-organismo que tem no seu levain, tá? Então você vai ter micro-organismos que
que produzem só ácido lático, tem os heterofermentativos, que é ácido lático e ácido acético, na rota de fermentação deles, e ainda tem um tipo que produz ácido acético, ácido lático e um pouquinho de gás carbônico, tá? Então, assim, mas você já cheirou o levain dela? Você sentiu que tinha cheiro de pão? Ou ela diz que tem cheiro de pão e você não consegue sentir isso no seu, tá? O que eu posso te falar? Que cada levain é único, então, assim, o levain que eu tenho aqui hoje comigo pode ser diferente da vizinha que tem o levain dela. Por quê? Porque a farinha é diferente, o ambiente é diferente, os cuidados são diferentes, tá? O que eu posso te dizer é assim, se o teu levain te dá um bom pão, com bom sabor, com bom desenvolvimento, tá ok, né? Agora, assim, o como que ele cheira antes é muito também característico do que cada pessoa sente. Às vezes eu sinto um cheiro que outra pessoa não sente, né? Então pode ser que ela sinta cheiro de algo que você não sinta. Então não quer dizer que o seu tá errado, que o dela tá certo, tá? São levains diferentes, tá? Eu sei que... Deixa eu ver aqui... Antes de eu pular pro próximo. Ângel, sim, o pH influencia nos pães feitos com fermento biológico. Tudo que eu falei até agora é a fermentação como um todo, tá? Influencia nas leveduras, influencia nas enzimas, influencia, se for no glúten, na rede de glúten, tá? Eu acho que eu falei lá no comecinho, você entrou depois, mas depois assiste o comecinho da live lá que tem lá, que eu expliquei. No sem glúten, às vezes usamos de 6 a 10% de azeite. Eu fui procurar também, Esther, sobre a acidez, que é o índice de acidez, né? Que a gente não consegue medir a acidez de óleos e gorduras porque eles não são solúveis em água, então eles não conseguem liberar os íons de hidrogênio, né? Mas, sim, a acidez... ele tem compostos ácidos lá que podem interagir, sim, com a massa, tá? Com certeza. A gente tem que dar preferência por azeites que tem uma acidez mais baixa, né? Tem alguns que acho que é até 0, eu não vou lembrar da porcentagem do índice de acidez, mas a gente tem que dar preferência por elementos menos ácidos, porque no final, somando todos os elementos que às vezes a gente vai colocando, no final a gente já consegue partir com um pH de entrada já com uma acidez relativamente já baixa. Então a gente não pode ficar exagerando em muitas coisas, né? Por exemplo, eu já comentei com vocês, o mel. Mas olha a percepção de ácido, tá? O mel tem um pH de 3,5 a 5, dependendo do tipo de florada que tem, né? Dependendo do tipo da produção de mel. Um pH de 3,5, gente, o mel. Quando você come o mel, você sente um sabor ácido nele? Não, primeiro porque tem bastante açúcar, tem outras coisas para mascarar, tá? Então a percepção de ácido é muito particular, né? Então, se você sentir, você tem que fazer, você tem que provar se estiver agradável, porque tá todo mundo balanceado, né? Não tá nada exagerado. Se você pegar e provar um pão e você... Quando eu falei, né, que a primeira vez que eu fui fazer um pão sem glúten, eu coloquei o vinagre e eu não gostei, porque mesmo depois de assado eu sentia o cheiro de vinagre no pão. Eu falei, não tem alguma coisa errada, né? Porque se mesmo depois assando ainda ficou com cheiro de vinagre, tá? Por exemplo, o ovo tem um pH relativamente ácido, pH 6 a 7, tá? Manteiga, pH 6 também, tá? Leite de vaca, pH 6, cabra, em torno de 6 também. Tudo em torno de 6, cabra, ovelha e leite de vegetais, tudo em torno de pH 6, tá? Então, se a gente já parte de uma massa bastante enriquecida, a gente já parte com um pH geralmente de 5,8, 6, tá? Com fermento biológico. Se a gente coloca um levain junto, dependendo da quantidade de levain e como que tá o nosso levain, né? Óbvio. A gente vai partir de um pH 5,5, 5,2, tá? Então a gente tem que cuidar com o que a gente coloca para não partir daquele pH extremamente ácido logo de início, tá? Senão vai dificultar a nossa vida aqui. Deixa eu ver, eu falei do hibisco. Tá, eu achei aqui. Lembra que eu comentei do hibisco, né? Do hibisco em pó, que é basicamente a flor desidratada e moída, não é um chá, não é um extrato, é isso. O pH dele parte de 2,5,
É extremamente ácido, tá? Então, explico porque naquele pão que eu comentei com vocês lá, que não deu estrutura. Já a glutenina que tinha lá, já quase não tinha pra formar o glúten, tá? Bom, já falei pra vocês que quem não tem pHmetro vai continuar fazendo pão do jeito que sempre fez, né? Porque você vai usar o seu olfato e o seu paladar para saber se o pão que você assou, que você fez, se tá de acordo ou não, tá? Se o teu pão, você fez um pão de fermentação natural e de novo, né, eu comentei com vocês têm que provar o levain, provar a massa, né, para você já saber o que você vai esperar do seu processo. Se depois de assado o seu pão você provou e você sente o odor, você sente o sabor que está ácido, você vai ter que rever alguma etapa do seu processo, tá? Você pode estar usando um levain, teu levain tá mal cuidado, teu levain tá muito ácido, tá? Você pode estar fazendo uma fermentação muito longa a frio, tá? Sim, uma fermentação longa a frio, você vai favorecer os lactobacilos, então vai ter uma produção maior de ácidos, tá? E muito tempo no frio, então assim, gente, né, o pessoal fala que tem que ter competição de pão de 125 horas e meia, né, para ser bom. Então assim, um pão com acima de 12 horas de fermentação a frio, já todo mundo que tinha que trabalhar, as enzimas que tinha que tá fazendo lá, desenvolvendo aromas e sabores, já tá excelente, tá? Não precisa exagerar. Bom, falei para vocês do pH e no início da criação do levain. Isso eu tenho certeza que pouca gente fala para você quando você tem que iniciar um levain, qual o pH da sua água, se você está usando uma água mineral, se é uma água de poço, tá? Para quem quer... mas eu quero saber pelo menos o pH da minha água, você consegue, tem fitinhas de pH para comprar em lojas de produtos químicos, você consegue, assim, eu não tenho nenhuma aqui, mas amanhã eu mostro para vocês. É uma caixinha que vem muitas fitinhas, você consegue cortar a fitinha em até 4 pedaços, então dá uma vida. Ou então vocês entram em contato com o órgão que cuida da água de vocês, tá? Então, eu já falei para vocês que o pH afeta a fermentação em si, porque as leveduras gostam de um pH adequado para trabalhar, as enzimas também trabalham Isso, aqueles de piscina também servem, Esther. Esses também servem. Feito quem já tem piscina, já começa a medir a água, o pH da água para fazer o pão, a água do poço, a água do filtro, a água da bica, tá? Água da chuva também, não vai fazer o pão com água da chuva, né, gente? Por favor, tá? Bom, falei para vocês que as farinhas, em modo geral, não só farinha de trigo, farinha de centeio, vocês sabem que um pão com centeio, naturalmente, ele é mais ácido. Pão com farinha de trigo integral também, tá? Por quê? Recapitulando, são farinhas que já têm componentes ácidos presentes. Então, quando a gente solubiliza a farinha, mistura a farinha, os ácidos vão ser solubilizados também, tá? Então, já tem uma acidez natural presente ali, tá? Agora eu vou falar do bicarbonato e o levain. Quem aí já ouviu falar? Isso, aquele de piscina, você consegue medir o pH assim, tá? Óbvio, esses medidores de piscina, eles são para líquidos, né? Então você vai conseguir medir pH de água, leite, chá, enfim, essas coisas. Você não vai conseguir medir da massa, por quê? Porque da massa, gente, tem que ser uma sondinha, né? Um probe. Deixa eu pegar aqui. Que essa aqui é uma massa para semissólidos, tá vendo? Ó, então, você consegue colocar na massa e eu consigo fazer uma medida. Aqueles de fitinha não tem como, né? Não tem, então eu preciso ter um líquido em contato ali com ele, tá? Bicarbonato. Quem aí já ouviu falar? O pessoal do glúten free, eu vejo que tem mais pessoas falando do bicarbonato. Do glúten, eu já vi algumas pessoas falando algumas coisas. Eu vou falar pra vocês a minha visão como química e padeira, o que eu acho sobre isso.
quem faz e dá certo, e eu, ok, não é isso que não tô aqui para criticar. Quem faz e dá certo, eu tô aqui para alertar que quem fez alguma vez e deu errado, por que pode dar errado, tá? Vamos lá. O bicarbonato, ele tem características básicas, tá? Então, tem muita gente que diz que quando o seu levain tá ácido, então, assim, que você foi lá, sentiu o cheiro, tá, quase ardeu até aqui, até o cérebro, até o topo da cabeça, de tão ácido que tava, você provou e tava um levain balsâmico, porque você deixou 3 meses, coitado, lá na geladeira. Alguém te disse que você tinha que misturar um pouquinho de bicarbonato, porque o bicarbonato é básico, ele vai reagir com um ácido e vai neutralizar essa acidez, tá? O princípio é uma coisa básica com uma coisa ácida, vai neutralizar, ok, tá? Eu vou perguntar para vocês sabem quanto de ácido que tem naquele seu levain? Para quanto de bicarbonato vocês adicionarem? O bicarbonato, ele é básico, lembra? Então, quando vocês fazem esse tipo de procedimento, vocês podem colocar bicarbonato em excesso. Aí o que vai acontecer com com o seu levain com um pH básico? Acabei de falar para vocês, né? Um pH muito alcalino vai dificultar a fermentação, tá? Então, às vezes você pode querer fazer isso numa tentativa de salvar o seu levain, mas você coloca em excesso e você faz o efeito inverso. Você neutraliza a acidez, mas você vai assim, mas eu fiz isso e meu levain continuou fraco, tá? Porque primeiro, você neutralizar o ácido não vai deixar seu levain forte. O levain forte é cultura, micro-organismos saudáveis, ativos, bem alimentados e fortes, né? Então, assim, levain ácido, você pode ter um levain ácido, você colocou para fermentar e ele vai crescer. Então, assim, são coisas diferentes, tá? Então, você colocar bicarbonato no seu levain, qualquer tipo, tá? Com ou sem glúten, que eu sei que tem nos dois mundos rola, principalmente tá bem comum vocês fazerem isso, tá? Você vai neutralizar. 2, sim, pode ser que fique excesso de bicarbonato e o seu levain fique alcalino. E eu já falei para vocês que um pH alcalino não é legal. As leveduras não gostam, as enzimas não gostam. 3, você neutralizar o seu ácido não vai eliminar outros compostos que foram gerados durante esse período prolongado que você não cuidou do seu levain, ou você deixar muito tempo esse teu levain ali também. A partir desses ácidos são formados outros compostos, tá? Então, você neutralizar essa acidez não vai eliminar tudo que já foi formado, que são as outras acetonas, aldeídos, tá? Que também vão dar um sabor desagradável, tá? Então, às vezes, você tem um levain que tem um sabor... o sabor tá estranho porque é residual de compostos químicos que foram formados secundários, tá? Então, você pode neutralizar, você vai neutralizar? Lógico que você vai reagir um ácido com uma base, vai neutralizar, tá? Mas você pode colocar bicarbonato em excesso, vai prejudicar. Você não vai eliminar compostos secundários que deram um aroma e sabor desagradável no seu levain. E você não vai deixar o seu levain mais forte, porque o levain forte está relacionado com os micro-organismos, tá? Os micro-organismos que tem que estar fortes e saudáveis, tá? Aí tem uma questão de aí usar o bicarbonato ou o fermento químico na massa do gluten free, mas aí isso é outro objetivo. Eu não quero neutralizar nada, eu quero ter um impulsor, né? Porque às vezes não é nem bicarbonato, mas seria um fermento químico, tá? Então é diferente. O que eu faria se eu tivesse um levain ácido? Eu iria cuidar bem desse meu levain primeiro, né? Por falar nisso, que faça o que eu digo, não faça o que eu faço, porque o meu coitado tá largado na geladeira faz 10 dias, eu tenho que alimentar ele amanhã. Então, o que eu faria para ter um levain com menos acidez, tá? Eu deixei, por exemplo, o meu levain tá lá 10 dias sem comida na geladeira, com certeza amanhã, acho que eu vou ver se eu consigo filmar e vou mostrar o estado que ele vai estar bem líquido, bem ácidos e álcoois formados lá, o meu levain, o meu glúten lá já vai estar bem degradado, tá?
que eu vou fazer? Eu alimento por exemplo, vou dar um exemplo. Eu alimento meu levain 1 para 1 para 1, tá? Então, uma parte de levain, uma de água e uma de farinha. Eu não vou pegar 1 para 1 para 1. Por quê? Porque esse meu 1 de isca vai estar muito ácido, eu vou levar essa acidez para esse meu levain reformado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 de isca e eu vou pegar mais farinha e mais água, tá? E por quê? Porque a farinha e minha água vão estar com pH maior do que... eu quero um componente menos ácido nesse meu levain, tá? Então, eu vou pegar menos isca, ok? Então, assim, se você quer fazer um tratamento de choque nesse teu levain, você pega menos isca, coloca mais água e farinha. Depois que você já... Oi, Rodrigo, boa noite. Eu desculpo você, estava fazendo pizza boa para os seus clientes. Então, você pode chegar atrasado, eu deixo. Então, você pega uma quantidade menor daquilo que está muito ácido para você replicar ele, tá? Aí, lógico, você tem que dar temperatura, você tem que dar... condição para esse teu fermento avivar também, tá? Bom, e óbvio, depois que você faz isso, tem que fazer alimentações frequentes, como diz o meu amigo Rodrigo, né? Senão o conselho tutelar do levain vai bater na sua porta e vai levar seu levain embora, né? Tá? Bom, então, pra finalizar essa parte do mundo com glúten, tá? Quem ficou os guerreiros do mundo com glúten aqui, que eu vou falar um pouquinho, que eu falei lá no começo, agora de maneira geral, agora eu vou falar um pouquinho sobre o glúten, tá? Então, acidez em excesso, o que causa no glúten? Danos à rede, certo? Que você vai solubilizar partes da rede. Você tem efeito na atividade... Aí, se você tem dano na rede de glúten, o que o meu pão vai ser afetado, tá? Um pão com pouco volume, porque ele não consegue expandir. Vou ter uma baixa retenção de gás, óbvio, né? A minha rede tá fraca, não consegue reter o gás. E o que isso vai me resultar? Um pão com pouco volume, miolo fechado e miolo gomoso, tá? Então, a acidez vai impactar nessas 3 pontos do glúten, que vai ser no meu produto final, tá? Sem ser relacionado ao glúten, vai afetar a atividade enzimática, né? As enzimas têm uma faixa ideal. Vai afetar as leveduras também, que as leveduras também gostam de trabalhar numa faixa de pH ideal, tá? E excesso de acidez, de modo geral, vai afetar diretamente as proteínas, tá? Vai começar a correr hidrólise de proteínas e de amidos também, tá? Então, quando você tem uma acidez excessiva, você já começa a causar dano. Voltou aqui. Deu um aviso de bateria baixa, porque eu tô falando muito aqui hoje. Você pode também causar danos diretamente na proteína em si e no amido em si, tá? E isso no mundo sem glúten também, tá? Então, quando a gente quer uma estrutura boa num pão, a gente tem que garantir que as proteínas e os amidos não sofram ataques, tá? Eles estejam lá, porque lá no forno quem vai coagular e depois quem vai gelatinizar para dar estrutura para esse nosso pão, tá? Então é isso. Depois vocês voltem aqui, que o que eu tô falando nessa live pra vocês hoje é difícil alguém falar pra vocês. Só o pH da água mineral, vocês vão ficar espertos agora, tá? Vamos responder as perguntas pra finalizar aqui, tá? Me perguntaram, qual que é o pH ideal de um pão com levain? Depende do pão, depende do levain, depende dos ingredientes. Então, assim, não tem um pH que eu vou falar assim, olha, o pH do seu pão, você tem que iniciar com tanto e finalizar com tanto. Por quê? Porque eu não sei quanto de levain você vai colocar, qual que é o pH da sua água, qual que é o pH dos seus ingredientes, quanto tempo você vai fermentar, que tipo de farinha você vai utilizar. Tá muito vinculado aos ingredientes que você vai usar. Então, você pode viver sem saber isso, tá? Você vai fazer um pãozinho básico, um pãozinho rústico, e você vai provar se ficou gostoso, não vai te acrescentar em nada, qual que era o pH da massa que estava antes e depois de assado, tá? É isso que eu quero falar para vocês, mas eu quero que vocês entendam o efeito que a acidez tem e que vocês entendam
como que isso pode influenciar na massa e quando vocês vão querer colocar um ingrediente diferente na sua massa, tá? Se isso não vai impactar ou não, que se fazia antes estava ok, agora você mudou e não dá mais certo, tá? Aqui a pergunta da Esther. Longa fermentação com biológico no gluten free. Realmente precisa colocar vinagre ou suco de limão? Se eu for fazer uma longa fermentação, no meu ponto de vista, não precisa, tá? Porque vai desenvolver uma acidez natural ali, tá? Eu fiz algumas massas com ovos enriquecidas e eu monitorei o pH inicial. O pH inicial ela já começa com 5 e pouquinho, no máximo 6. Já tá com uma faixa de pH onde todas as enzimas ali, a levedura vai estar gostando de trabalhar, a amilase vai estar trabalhando, sabe? Então, eu não vejo por que começar com pH muito ácido, tá? Sendo que vai ter essa geração natural de ácidos, que eu falei lá no começo pra vocês, que longa fermentação com biológico, só o biológico também produz ácidos orgânicos, produz ácido acético, ácido succínico, tá? Não sou eu que estou inventando na minha cabeça, são os artigos científicos, tá, gente? Porque pode parecer incrível para vocês, mas existem grupos de pesquisa, laboratórios de alimentos, de química, de engenharia de alimentos, que caracterizam os metabólitos secundários formados no pão de longa fermentação, no pão sourdough. Então, eles vão lá, fazem os pães, os experimentos, e depois pegam a amostra desses pães e vão estudar por cromatografia, enfim, outros tipos de técnica, separação e detecção, que tipo de composto que foi formado. Então, eles conseguem quantificar quanto de ácido acético que formou num pão fermentado por 10 horas, quanto de ácido succínico, quanto de glicerol, quanto de, enfim, tá? Então, é coisa bem científica, tá? Outra pergunta da Esther. A Esther sempre contribui com perguntas muito interessantes. A percepção de acidez na boca numa massa com pH de 5 equivale ao vinagre ou o vinagre puro ou é mais suave? Ó, o pH do vinagre é em torno de 3, tá? Então, assim, se você fez um pão e você provou a massa e você sentiu assim, nossa, tá puro vinagre, teu pH já foi há muito tempo, tá? Já tá muito ácido. Ou o teu levain que você colocou lá dentro tava muito ácido, os teus ingredientes, ou você errou a mão no vinagre quando você foi colocar nessa massa, tá? Então, assim, quando você coloca a percepção de um ácido na boca, tem uma picância, tem uma picadinha, tem uma leve uma ardência no nariz, assim, mas é bem sutil, sabe? Tem que ser uma coisa agradável. Se ficar uma coisa desagradável, é porque já, logo de início, a sua massa, ela vai ficar pior depois, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, as glutelinas, que assim, a gente tem as glutelinas e prolaminas, que são proteínas presentes em cereais em geral. No trigo é a glutenina e gliadina, que é a glutelina e prolamina correspondente, tá? Elas são solúveis em álcalis, que é uma solução ácidos diluídos ou soluções alcalinas. Então, se você tem uma solução muito alcalina, também vai impactar no glúten, tá? Que aqui a Esther falou que bicarbonato é um álcalis e as glutelinas, né, no caso a glutenina, são solubilizadas por ele. E pode deixar o pão com uma cor estranha também. Eu já comentei, acho que na outra live que eu fiz, que eu tava trabalhando com uma farinha no meu lievito e deixou a minha massa cinza, né? Assim, o meu levain tava ficando cinza, então tem umas coisas estranhas que ocorrem, tá? Ok, de piscina e tal. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Eu acho que eu respondi todas as dúvidas que vocês tinham. Deixa eu ver se ficou alguma coisa pra trás aqui. Foi 1h e tananã, 1h20, porque aqui a pessoa tem que falar, né, gente? Porque se não falar, não... Certo, pessoal? Vocês têm 2 segundos... Ah, aqui, a Lúcia.
Lúcia, malte. Malte é uma coisa muito interessante, tá? Existem 2 tipos de malte. Vocês sabem que tem 2 tipos de malte, né? O diastático e o não diastático, tá? Então, o que é um malte diastático? Tem as enzimas ativas. Então, o que você vai fazer? Você vai germinar um grão, independente de trigo, qualquer tipo de grão, cevada, centeio, enfim. Você vai deixar secar a baixa temperatura e depois você vai fazer uma farinha com ele. Então, esse é o malte diastático com enzimas ativas. E eu tenho o malte não diastático. O que é o malte não diastático? Não diastático, que as enzimas estão inativas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse mesmo processo de germinação com os grãos, vou secar, depois eu vou torrar. Quando eu torro, todas as enzimas são inativadas, tá? Com alta temperatura. Então, tem 2 propósitos diferentes do tipo de malte. Se você quer dar um aporte, um plus de enzimas, você usa o diastático. Se você quer dar um alimento extra para o seu fermento, você usa o não diastático. São funções diferentes. Eu não uso malte porque é difícil encontrar e eu acho que quando a gente faz longa fermentação, não tem porquê, né? Trabalha com a forma adequada, tudo se encaixa. Mas tem gente que usa malte na biga do panetone. Agora tem que verificar se é o malte diastático ou não. Então, assim, sempre quando você tem que lembrar é que existem maltes que é aquele resíduo da cerveja, que é o não diastático, e tem o malte da cerveja diastático, tá? Que uma vez eu usei grãos maltados num pão e foi uma das piores experiências que eu pude fazer na minha vida, porque eu coloquei uma carga de enzima tão grande naquele pão, com aquele centeio maltado, que não sobrou. Eu acho que no final, eu tô brincando, tá, gente? É uma brincadeira que eu tô fazendo. O meu pão com glúten virou quase um sem glúten, porque eu acho que o glúten que tinha lá quase não existia mais, tá? Ah, bacana, alguém já fala que vende malte aqui. É interessante, depende do tipo de aplicação que você quer, tá? Geralmente quando eu quero dar um plus de enzima, alguma coisa, eu uso um pouquinho de mel. Que no mel, eu até fiz um post pra vocês, o mel tem uma carga enzimática, lógico que é o não pasteurizado, né? Se for pasteurizado, as enzimas já foram todas, tá? Certo, pessoal? Eu vou deixar a live salva pra vocês. Quem assistiu depois, se tiver alguma dúvida, coloca ali. Eu quero ver se essa semana eu faço alguns posts sobre tipos de fermentação que ocorrem na panificação, para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Boa noite, que agora eu vou para os aposentos passar frio. Beijo e até mais.